pai sempre contava que quando ele estudava, o meu avô desconfiava que ele matava a aula e pediu meu pai para segui-lo. Aí o meu pai começou a seguir o meu tio e realmente ele matava a aula, mas ele entrava no cinema Arte Palácio e o filme era mudo. Então meu pai entrava, ficava atrás dele, ele nem via meu pai. E ele ficava deitadinho na cadeira e não assistia o filme, ouvindo as músicas e com a mãozinha dele ele regendo, como se estivesse regendo as músicas. E disse que ele foi uma vez, duas, várias vezes, até que ele falou com meu avô e eu acho que daí para diante meu avô começou a apoiar ele aprendendo, que ele já tocava alguns instrumentos, ele novinho e já tocava alguns. Que o professor dele de violino chamou a atenção dele que ele não podia fazer esforço com as mãos. E ele costumava ajudar o meu avô, que tinha uma ferraria de cavalo, o pai dele. Ele costumava ajudar o meu avô nessa tarefa, na ferraria, quando ele era jovem. Quando meu tio César era jovem. O meu avô, então, aí não deixou mais o meu tio ajudar e para ele poder sair bem nas aulas dele de violino, né? Um grande gênio, um dos maiores compositores da história do Brasil, né? Sobretudo na música erudita, em arranjos orquestrais, em arranjos musicais em geral, né? O Guerra Peixe, ele tem um arranjo que é muito famoso, inclusive esse ano tem a ver, que é de uma música da Copa, né? Aquela introdução que era mais ou menos... "90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção, de repente é aquela." Então, enfim, ele fez o arranjo dessa música que foi um sucesso danado, né, na Copa do México em 1970. E o Guerra Peixe, ele foi um grande pesquisador dos ritmos brasileiros, né? Ele aceitou um convite de trabalhar no Recife, se eu não me engano, em 1948, 1950, acho que ficou uns 2 anos lá. Ele trabalhou na Rádio Jornal do Recife e ele aceitou esse convite para justamente poder tomar conhecimento do folclore nordestino, dos ritmos nordestinos, né? O baião, o frevo, o xote, o maracatu. Uma das músicas mais conhecidas do Guerra Peixe, que é o Mourão, também conhecida como De Viola e Rabeca, é um chachado, né? Assim, às vezes é tocada em baião, mas ela, para mim, ela é mais chachado, me lembra mais um chachado. Enfim, chachado e baião são bem parentes, né? Assim, tem um parentesco forte. E ele pesquisou demais esses ritmos e passou a acrescentar esses elementos rítmicos nordestinos em suas composições orquestrais, né? Isso realmente foi muito interessante. Ele é um dos precursores do movimento armorial, que eu tenho uma identificação imensa com o movimento armorial, que foi do Ariano Suassuna, foi o que praticamente consubstanciou esse movimento, que na verdade é um movimento para eruditizar as artes nordestinas, quer dizer, dar uma cara mais elegante, né, às artes nordestinas, né, tirar ela vamos dizer assim, da roça e colocar ela numa sala de concerto. E o Guerra Peixe, ele fez muito isso, quer dizer, a própria Mourão tem características extremamente armoriais, né? Ele teve vários convites para ir morar nos Estados Unidos, por Copland, principalmente, e ele recusava sair daqui pela riqueza que nós temos aqui, que nós não nos damos conta. Guerra Peixe, ele trouxe muito da música folclórica para a música coral, para a música sinfônica, e ele realmente traz esse espírito nacionalista para as suas obras. E ele realmente foi, como eu falei, um grande compositor que influenciou também outros compositores, e a gente não consegue pensar
em Petrópolis, sem pensar também no Guerra Peixe. Desde uma pessoa com mais idade até um jovem conhece o maestro Guerra Peixe. Eu acho que ele fez um trabalho tão bem feito que marcou, está marcado. A minha influência de Guerra Peixe como músico, ela aconteceu de forma bem indireta. Eu estudei harmonia com Guilherme Bauer durante um período, foi aqui inclusive na Escola de Música Santa Cecília, e o Guilherme Bauer utilizava um sistema, né, de harmonização que foi, na verdade, sistematizado pelo Guerra Peixe. Ele seguia uma linha de harmonia sistematizada por Guerra Peixe. Então, acho que eu tive uma influência por aí. Depois, ouvindo Guerra Peixe, de alguma forma, talvez eu tenha tido uma influência mais inconsciente, né? Uma memória melódica, inconsciente, talvez, né? Eu vou tocar uma música que é uma marcha, quer dizer, completamente fora do estilo normal do Guerra Peixe, mas ele era um brincalhão também, e ele tinha algumas marchas muito gaiatas. Tem uma que é assim, o refrão, né? Com um dedo só, eu tirei a pipoquinha do nariz de minha avó. Com um dedo só, foi com um dedo só, eu tirei a pipoquinha do nariz de minha avó. Vovó sempre dizia, eu não lembro o resto da letra, mas enfim, o Guerra Peixe, ele era também, apesar de dizerem que ele era um cara austero, ele era assim, um brincalhão, né? Tem uma cena que ele pega a batuta, né, do maestro, aquela varinha, né, e ele fala, isso aqui serve para coçar as costas. A orquestra inteira morria de rir, ele era um piadista também. Deve ter contagiado assim um pouco a família, né? O motivo do tio César ser músico, né? Eu acho que contagiou um pouco assim a família. E eu também fiquei assim. E até hoje eu canto muito. Ele me estimulou muito, ele musicalmente foi muito importante para mim hoje no balé, principalmente na minha musicalidade, na minha contagem musical, no meu contratempo do tempo, sabe? Valorizar o contemporâneo, o erudito, no sabor pela nossa cultura, pelo nosso folclore, apreciar a musicalidade nordestina, principalmente, né? Que era o que a paixão dele sempre foi. Ele dizia que o nosso Brasil, ele tinha tanta riqueza que não justificava ir para fora para poder desenvolver ou criar. Aqui tinha mais, ele tinha que viver muito para poder captar tudo que o Brasil tinha para oferecer, né? E por isso que eu acho que tá o diferencial também da música dele. O maestro Guerra Peixe, por ser um compositor petropolitano, ele conseguiu colocar no cenário mundial músicas como Petrópolis da Minha Infância. É uma obra orquestral que ele consegue descrever em 4 movimentos várias cenas, vários acontecimentos da vida dele, mas nomeando mesmo. Por exemplo, tem uma peça que ele chama Os Índios do Morém. Era um bloco carnavalesco do Morém. Então tinha o barquinho, a baronesa sobe a serra, então é o trem subindo a serra. Então ele consegue fazer a infância dele pela música. No momento que você passa isso para a orquestra, no momento que você passa isso para o coral, você tem todo um trabalho, né, de história para passar para o teu cantor ou para o teu músico, para que ele interprete melhor. Então é uma forma muito rica de você passar o teu folclore, né, o folclore brasileiro, a tua história, a história da tua cidade. Então o maestro Guerra Peixe foi com certeza um dos mais importantes para Petrópolis. Petrópolis tem por obrigação que enaltecer, brindar, celebrar esse seu filho César Guerra Peixe, porque realmente a música dele, a obra dele cruzou fronteiras
E ele é um grande representante, um grande nativo da cidade de Petrópolis. E ele estudou na Escola de Música Santa Cecília. O busto do Maestro Guerra Peixe foi uma ideia se eu não me engano, do Paulo Mustrange, a ideia de realmente fazer um busto, né? E eu dei assim toda a pilha de fazer quando ele falou que queria fazer um busto. Na verdade, ele queria transferir uma obra que já estava na Rua Teresa, ali no início da Rua Teresa, que ele até achou que fosse um busto e perguntou: Aurea, vamos transferir aquela obra para perto do teatro, aquele busto, ele até achou que fosse um busto e tal. Eu falei: não, ali não é um busto, é só uma obra, assim, uma obra de... uma escultura de arte moderna e tal. E aí ele falou: não, então vamos ver quanto é que se a gente faz um busto. Aí eu saí atrás da cotação do busto, do artista plástico, né, para confeccionar o busto. Aí eu procurei o Sérgio Sestari, que é o mesmo autor da estátua do prêmio, né, para fazer o busto do Guerra Peixe. Aí entrei em contato com a família, expliquei para a família o que seria essa confecção do busto. A família forneceu várias fotos do Guerra Peixe. Aí eu fiz a ponte, levei para o Sérgio Sestari, ele ficou pesquisando e começou a confecção do busto. E eu fui o intermediário dessa construção dessa obra. Eu pegava os integrantes da família, né, sempre com a Jane Guerra Peixe presente, que é a responsável pela obra do Guerra Peixe, uma pessoa que eu só tenho a agradecer, que sempre me deu muita força pelo meu ímpeto de homenagear o Guerra Peixe, né? Então a Jane levava lá para ver se estava legal, né? Aí ela olhava o busto, o tio, o nariz do meu tio não é assim não, aqui era assim assado. A sobrancelha, ela ficava dando uns toques assim de quem conviveu com a pessoa. E aí o Sérgio ia modelando, ajeitando aqui, ajeitando ali, tirando um pouquinho de sobrancelha, aumentando, enfim. E até que o busto ficou pronto e nós inauguramos ele ao lado do Teatro Dom Pedro com um espaço Guerra Peixe, né? Demos o nome daquele ali de espaço Guerra Peixe, porque tem uma entradinha assim, é um espaço mesmo com banco para a pessoa sentar. E ali ele ficou mais homenageado. Ele surgiu por um decreto que foi instituído pelo prefeito e que determinou todas as regras e todas as situações que ocorrem no prêmio, ou seja, estabelece as categorias, estabelece a forma de escolha do júri e daí determina todo o andamento que o prêmio é conduzido durante um ano e a gente chega ao final com essa festa onde a gente tem os indicados e os vencedores. E foi a melhor maneira de se contemplar com o nome do maestro César Guerra Peixe, sendo ele o notório que a gente tem esse conhecimento de tudo que ele já fez em obras no Brasil e no exterior. E você percebe que não é Petrópolis que está comemorando, é o Brasil em festa, todas as orquestras, todas as manifestações culturais estão homenageando Guerra Peixe. Logo que surgiu a ideia de se criar um prêmio para a cultura, o nome dele veio imediatamente, né, assim, à minha cabeça, né? E eu levantei logo essa bandeira. Vamos criar o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura. Na verdade, eu não falei maestro, falei Guerra Peixe. Vamos criar o Prêmio Guerra Peixe de Cultura. Posteriormente foi acrescentado o maestro. E a partir daí eu mergulhei a fundo nessa proposta. Eu mergulhei a fundo até porque eu tive muita experiência com premiação. Eu trabalhei como diretor musical de algumas premiações. Eu fui indicado ao Prêmio Coca-Cola durante 6 anos, 5 no Rio de Janeiro, 1 em São Paulo.
Depois eu dirigi, fiz a direção musical 2 vezes no Prêmio Coca-Cola. E aí lidei muito com os bastidores de um prêmio, com o roteiro de um prêmio, com a questão de pontuar a trilha sonora com os mestres de cerimônias, a logística de uma premiação. Eu peguei muito. Depois fui mestre de cerimônias durante 2 anos consecutivos do Prêmio Zilka Salaberry. Tive a oportunidade de apresentar ele com a Lupe Gigliotti. E aí, então, eu tinha essa logística de prêmio, eu passei a desenvolver essa experiência que eu acumulei na montagem do Prêmio Mestre Guerra Peixe. Só que eu criei um prêmio novo, né? Porque o prêmio que eu tinha noção era um prêmio de um segmento só, subdividido em categorias. Era o prêmio de teatro, ator, música, cenário, figurino, coreografia, mas tudo para o teatro. O segmento de teatro é a premiação. E o Maestro Guerra Peixe, por ser em Petrópolis, eu resolvi ampliar ele o máximo, tentar cercar ao máximo a questão da cultura da arte em si, né? Não é a cultura em geral, a cultura da arte. Então, o Prêmio Maestro Guerra Peixe premia artistas, quem produz arte, ou quem divulga a arte. Quem divulga música, teatro, dança, literatura, audiovisual, artes visuais. Esses 6 segmentos são os que tratam o Prêmio Mestre Guerra Peixe. Então, não se pode ter ninguém pode concorrer ao prêmio se não atuar nesses 6 segmentos artísticos, né? Então, e é um prêmio com muita abrangência, é muito difícil também premiar, porque durante um ano inteiro a comissão, com 9 integrantes, tem que apreciar esses segmentos todos. São muitos livros que são lançados, muitos espetáculos de música, de dança, teatro, exposições de artes visuais. Enfim, é um prêmio muito abrangente, mas eu acho que é bacana, né? Uma honra muito grande. Até hoje, eu fui desde o primeiro até o último, eu sempre participo. E me emociono muito. Para mim é uma coisa que me toca, eu sinto vontade de chorar. Quando mencionam o nome dele, as pessoas ali esperando para ver quem vai ser premiado. Isso para mim é muito, muito bom. Muito feliz mesmo. Eu me sinto orgulhosa dessa lembrança, né? Todos os prêmios, seja música, seja balé, seja o que for, levar o nome dele. E sinto que as pessoas ficam muito felizes com a estatueta na mão. Eu acho que quem ganha a estatueta fica assim, se sente muito feliz. E eu agradeço à Prefeitura de Petrópolis, eu agradeço a tudo, porque o nome dele está vivo. Peixe de Cultura 2014, categoria Artes Visuais, vai para Brasil, Portugal, Marcos, Separa e Amigo que nos foi. Guerra Peixe, na categoria de notório reconhecimento, vai para Moná Delassi. Eu tinha escrito um script, viu? Mas, diante dessa apresentação, só me resta agradecer esse magnífico prêmio ao prefeito Rubens Voltemo, que eu ouso chamar de meu amigo, o senhor Juvenil Reis dos Santos, presidente da Fundação de Turismo e Cultura, ou Cultura e Turismo. É com muita emoção, mas é muita emoção mesmo, que eu estou aqui agora
recebendo esse prêmio e lembrando da minha longa e árdua jornada. Porque quando eu cheguei aqui em Petrópolis, eu fui taxada de paraquedista. É verdade, paraquedista. Aí o Calal Lopes abriu um de seus salões do Centro de Cultura e eu, com a ajuda do meu querido Cláudio Gomes, comecei a dar aulas de teatro. E aquilo para mim foi uma descoberta extraordinária, porque eu nunca tinha dado aula de teatro antes, nunca. Eu atuava, não dava aula. E eu me vi com um poder nas mãos que eu nunca julguei possível. E consegui, ao longo de muito trabalho, paciência, enfim, o mais sem talento dos alunos aos realmente bem dotados, eu acho que eu deixei alguma coisa de bom que eles vão carregar até o resto de suas vidas. E por isso, eu novamente agradeço. Obrigada, obrigada e obrigada. É uma importância enorme ter um prêmio, não só que incentive, mas que reconheça o trabalho dos artistas de uma cidade. E é muito bom quando a gente pode presentear esses artistas de diferentes áreas, como é o caso desse prêmio Maestro Guerra Peixe. Então eu acho que é muito importante para uma cidade, para a cultura de uma cidade, porque incentiva os seus artistas a cada vez apresentarem projetos novos, cada vez com mais qualidade. Porque são incentivo para os agentes culturais, para as pessoas que fazem cultura, que ainda fazem o sacrifício de fazer cultura. E segundo, porque eles dão visibilidade aos agentes culturais, às pessoas que escrevem, que produzem, que fazem música. Então os prêmios são importantes por isso, porque dão visibilidade. E também porque satisfazem o ego das pessoas que se matam trabalhando, fazendo coisas tão bonitas e que em geral não são reconhecidas. Uma forma de demonstrar que a gente tem realmente um conteúdo cultural e artístico muito forte na nossa cidade, que acontece no nosso cotidiano e que a gente está percebendo que isso está sendo produzido pelas pessoas, pelos artistas na nossa cidade. E esse reconhecimento é, na verdade, também um agradecimento, porque a gente está falando da alma da cidade, porque a cultura nada mais é do que a alma. Então, a gente precisa cada vez mais cuidar da alma da nossa cidade, ou seja, produzir cada vez mais cultura, mais eventos que falem muito mais do subjetivo do que do objetivo e que produzam realmente muito mais símbolos do que emblemas. Então a gente está muito satisfeito em poder novamente estar agradecendo a toda a classe artística da nossa cidade e, sobretudo, apoiando os eventos culturais. Quando eu fui convidada para fazer esse trabalho, no centenário, na entrega do prêmio, foi para mim um presente que eu fiz para oferecer para ele. Antes me perdoem o público, mas eu fiz para ele, uma homenagem para ele e fiz pensando nele. Ele sempre foi uma pessoa, ele sempre foi um vanguarda. Ele era uma pessoa que estava à frente nas ideias, tanto que a música dele até hoje é difícil para o ouvido. Muitos não conseguem ainda assimilar uma grande parte das músicas dele. E aí eu me senti com uma responsabilidade muito grande. E em dezembro, eu fui para a Amazônia aplicar uma oficina de balé contemporâneo. E aí eu levei vários elementos, sacos, fitas, elásticos.
E joguei nas pessoas aquilo e de repente vi que surgiu um trabalho de elástico muito legal, que com elástico a gente poderia fazer 1000 coisas, era só colocar a cabeça no lugar para ninguém se embolar, enfim. E aí voltei, aí veio o convite para fazer o trabalho no prêmio, e aí eu pensei, tem que ser uma... Eu já estou elaborando um trabalho do Guerra Peixe com várias músicas dele, mas para o prêmio eu pensei, eu tenho que usar uma música rápida, alegre. E aí peguei a suíte nordestina e fiz uma viagem por onde ele passava, pelos caminhos que ele percorria no Nordeste, pelo que ele gostava, que era maracatu, frevo, coco, e aí eu Bumba Meu Boi, e eu coloquei dentro daquela coreografia um passinho, pelo menos, uma coisinha, uma pitadinha de folclore, um pouquinho do folclore, nem todo, mas um pouquinho, dentro de uma linguagem contemporânea, junto com o elástico. O elástico veio por uma razão visual, além da questão visual, lembra cordas musicais, né? Toda corda musical. Então, em forma de mandala, né? Com essa linguagem nordestina, foi o presente que eu ofereci para ele nesse dia. De madrugada, isso eu me lembro tão bem lá na Mosela, ele compondo, onde ele tá, ouvindo o barulho do silêncio, né? Ele adorava o barulho do silêncio da noite. Não, interessante também, uma vez, sua mãe foi na Alemanha, eu comprei aquele sininho que está até comigo. Aí alguém esbarrou muito alto, um dos seus irmãos esbarrou no sininho, ele disse, meu Deus, tem as notas musicais. Ele, quer dizer, os mínimos detalhes ele estava sempre ligado na música. Nossa, tenho muitas lembranças dele. Ele era uma pessoa muito presente e ele curtia muito estar com a família. Sempre que podia vir a Petrópolis. Então, uma das lembranças que eu tenho dele é dele sentado na cadeira de balanço, na nossa residência lá na Mosela, onde os meus pais moraram sempre, ouvindo na madrugada o barulho dos sapos. Ele curtia muito, ele inclusive tem música, né, que fala aqui sobre isso, sobre Brejal, né? Isso é uma das lembranças. Tem muitas outras. Antes de eu estudar balé, eu estudei piano uns bons aninhos na minha infância, e ele, numa das vindas que ele vinha a Petrópolis, sempre que vinha, a gente tocava um pouquinho, ele estimulava, ele me ajudava, me orientava em alguns exercícios, me dava algumas dicas, e tocávamos algumas músicas a 4 mãos, onde tem aquela foto, né? E isso era uma coisa muito gostosa. Ele participou também do começo da minha carreira, quando eu me profissionalizei e comecei a ter minhas primeiras turmas de balé.
esqueço que ele falava para mim, ele estava na minha casa numa situação, eu falei, estou com 10 alunas. Aí ele, que bacana, é assim que se começa e tal. Aí depois eu já estava com 30 alunas e aí ele escrevia para mim, nossa, que bacana, eu estou te acompanhando, hein? Me lembro que você começou com 10 alunas. Então essas coisas todas, sabe, são muito carinhosas sempre dele, assim, dá muita saudade. Ele era muito engraçado, com aquele charutinho na boca, tá entendendo? E são coisas assim que a gente lembra assim, vamos dizer, vagamente, né? Mas ele era bastante brincalhão com todo mundo, tanto com os adultos como com as crianças. E eu lembro que minha filha não queria sair de lá quando ele estava lá, porque ela adorava ele, porque ele brincava com elas, ele brincava com as meninas. Então, para elas era uma coisa maravilhosa, né? Um adulto brincando lá com as crianças, que elas eram todas pequenas, né? Mais ou menos a mesma idade. O que eu me lembro do tio César, ele não era só... O dom que ele tinha não era só para a música. Eu não sei se alguém da família mais se lembra dos desenhos dele. Os desenhos dele eram formidáveis, eram magníficos. O desenho que nunca esqueci, um desenho que ele fez de uma mulher tomando banho de chuveiro. Todo mundo lembra do nome do tio César, né? Porque ele era uma criatura simples, humilde e cheio de virtudes, cheio de sabedoria e esforçado. As irmãs dele, minha mãe, Filomena, e tia Amélia, tinham muito cuidado com ele, muito carinho, muito cuidado. E ele era o filho caçula da minha avó e elas também, né, tratavam-no com todo o dengo, né? Então ele tinha uma ocasião, ele foi reger uma orquestra em manga de camisa. E a minha mãe e a minha tia, Amélia, chamaram a atenção dele, que ele tinha que ir composto com a roupa, né, para reger a orquestra. Então ele era tão simples, que ele não se tocou, ele foi assim mesmo. Regia a orquestra com a manguinha curta, ficou assim mesmo. Quando vinha a Petrópolis, ele sempre humilde, sempre simples, ele se dava muito bem com os índios que eu acho que chamavam tamoios, né, que desfilavam no carnaval. Ele era muito amigo desses índios. Inclusive, acho que ele tem música a respeito. As músicas que eu me lembro dele, assim, de cabeça, assim, que eu sei, é o hino Fibra de Heróis, né? Essa música eu sei toda ela. Se a pátria querida for envolvida pelo inimigo, na paz ou na guerra, defendo a terra contra o perigo. Com ânimo forte, se for preciso, enfrento a morte. A fronte se lava com fibra de herói e gente brava. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará. Teu povo varonil, isso não consentirá. Bandeira idolatrada, altiva trêmula, onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar.